Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimento Saudável, do nosso podcast. Eu sou Carol Costa, nutricionista e diretora-geral da Gold Medic Saúde e Bem-Estar. Esse episódio é um oferecimento da Merco. Não se esqueçam, importantíssimo, eu não posso esquecer isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber as sinalizações dos próximos episódios. Hoje eu tenho a honra de receber Dr. Leonardo Monteiro. Ele é ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e também já foi médico do futebol do esporte, do futebol profissional, correto, doutor Leonardo? Isso, correto. Vamos falar sobre saúde, sobre bem-estar e conhecer um pouco de como podemos, né, cuidar, proteger, recuperar os nossos joelhos para ter uma vida mais saudável, que é o nosso objetivo no nosso podcast. Doutor Leonardo, melhor do que ninguém para se apresentar, o senhor. Olá a todos, sou Leonardo Monteiro, especialista em cirurgia de joelho. Sou membro da Sociedade, né, Brasileira de Cirurgia de Joelho, da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Então, a gente está aqui à disposição hoje. Gostaria de agradecer o convite de Carol e Priscila por estar aqui com vocês hoje. E eu espero que consiga tirar dúvidas, né, ajudar vocês, e a gente vai abordar vários assuntos aqui interessantes para a gente trabalhar aqui nesse podcast. Para os nossos ouvintes, eu que agradeço a sua presença, por ter aceitado de bate-pronto, né, participar desse movimento saudável, que o objetivo é esse, é trazer, como eu falei aqui nos bastidores, trazer mais saudabilidade para a nossa população, para os nossos ouvintes. Doutor Leonardo, me explica um pouquinho, vou falar um pouquinho da vida pessoal, porque tem muitos estudantes de medicina que também ouvem a gente. Como é que aconteceu essa trajetória de até virar especialista em cirurgia de joelho? Assim, a trajetória ela já estava meio que predefinida, porque meu pai é médico e minha mãe é enfermeira. E meu avô, ele também é médico. E eu tive uma experiência traumatológica muito cedo. Com 2 anos de idade eu consegui quebrar os braços e eu já usei gesso. Então, assim, durante esse período, muito tempo, eu tinha lá uma foto no meu apartamento dos meus pais, uma foto com gesso, né? Então, eu já tinha curiosidade de saber o que era aquilo. Aos desde 2 anos. Cedo. Aos 2 anos consegui fazer essa façanha. Imagina como o doutor Leonardo era serelepe. Era muito traquina. Mas aí eu tive contato bastante cedo com a área de saúde e me identifiquei desde cedo. E quando eu fiz o vestibular, eu prestei vestibular para medicina. Eu tive a oportunidade, assim, de quando eu passei no vestibular, eu passei na Universidade de Pernambuco e eu passei na segunda entrada. Então, eu passei 6... Na UPE, né? Na UPE. Então, eu tive a oportunidade de morar 6 meses na Inglaterra, tá? Onde eu pude aperfeiçoar meu inglês. Então, nesse período que eu morei na Inglaterra, eu entrei no futebol de bairro, do time de bairro lá, e a gente foi campeão do time de bairro. Tem um campeonato na Inglaterra, em Londres, que é um campeonato de bairro, né? Cada bairro tem um time e esse time, a gente nesse ano foi campeão. E eu, na época, fiquei tão empolgado com o futebol que eu quis até continuar lá investindo. Mas aí meu pai, ele me trouxe de volta. Então aí eu comecei a faculdade, já gostando bastante de futebol. E eu tive Por isso seguiu a trajetória, né, no esporte, Clube do Recife. E eu tive a oportunidade, sempre me identifiquei bastante com a área cirúrgica, né? Meu pai é cirurgião. E eu sempre gostei da parte esportiva. Então, eu me vi fazendo ortopedia, né? Então, o contato com o futebol foi desde cedo. E eu tive a oportunidade de ter contato com o futebol do esporte quando eu comecei a operar, né? Eu tinha acabado a minha residência e eu comecei a operar os jogadores do esporte da base, né? A fazer cirurgias de joelho dos jogadores da base do esporte. Então, nessa época... Tem muita lesão no futebol? Tem bastante. Mesmo sendo de base, porque querendo ou não são mais jovens, né? A base, assim, a gente hoje tem um programa que previne lesão, que é o FIFA Mais 9, que é um programa que você faz uma série de exercícios e esses exercícios que você faz, você previne lesão, diminui a incidência de lesão. Mas, assim, o futebol da base é mais complicado, porque não tem tanto investimento, principalmente aqui no Nordeste, quanto o futebol profissional. Na base, muitas vezes, o atleta que compra chuteira, o atleta que se desloca para o treino, às vezes as acomodações não são tão boas, a alimentação não é tão boa, às vezes o horário do treino é inadequado. Então, algumas coisas podem comprometer
o desempenho, né, e sobrecarregar aquela musculatura, podendo provocar lesões, né? Então a gente vê o campo, não é feito o campo profissional, né, que é aquele tapete. Geralmente os atletas que treinam em campo de base é aquele treino que o profissional, aquele campo que o profissional não joga, né, porque é um campo mais irregular. Então assim, se a gente for analisar para prevenir lesão, né? A chance de lesão, realmente, se fizer um estudo, a quantidade de lesão, um atleta amador é maior, né? Aliás, atleta sem profissional, né, que o pessoal da base é sem profissional, está indo para o time profissional, é uma incidência maior. Então, eu tive a oportunidade de operar vários jogadores do esporte da base e, meio que sem querer, eu fui para o profissional, porque houve um médico Como do assim, profissional. Meio que sem querer, foi pro profissional. Eu estava muito adaptado na base. Na base eu estava bem adaptado, porque eu estava trabalhando no futebol e eu tinha meu horáriozinho fixo e fazia mais cirurgia. E o que aconteceu foi que o médico do profissional, teve um médico que foi desligado. Quando ele foi desligado, alguém da base tinha que subir. E na época, o mais antigo era eu. E eu fiquei sem querer subir para o profissional, porque a gente sabe que a vida do futebol profissional tem muita viagem, né? Então, assim, é um sacerdócio, né? Muita dedicação. Então, eu não queria naquele momento, né? Eu também sou da Polícia Militar, sou médico da Polícia, ortopedista de lá, sou médico de carreira, sou capitão da Polícia Militar também. Eu não queria comprometer meus horários com futebol, mas acabou que a paixão, né, que eu sou torcedor do esporte, me levou a ir para o profissional. Então, chegando no profissional, eu pude conhecer um novo mundo, né? Então, uma estrutura diferente. Mas quando chegou no profissional, já era especialista em joelho? Já era especialista em joelho. Ah. Então, quando eu cheguei no profissional, aí eu comecei a desenvolver mais ainda ser o especialista do especialista. Isso, eu comecei a desenvolver mais ainda, porque assim, eu não deixei nenhum momento de... O grande problema do futebol é que alguns médicos, eles param de evoluir. Então, no futebol profissional, você acha que está resolvido, como se a vida tivesse ali, o ápice da vida fosse aquilo ali. Mas, assim, eu continuei investindo em formação e, após 12 anos, eu vi que não estava mais encaixado com o futebol e comecei de uma certa forma, a família também, né? Porque nesse período, né, eu não tinha nenhum filho e saí do esporte praticamente com 2 filhos, né? E agora a terceira filha. Então, isso aí também comprometeu, porque quem acompanha futebol sabe que o futebol não para. O futebol é 24 horas, né? Então, às vezes, você tem um jogador que treina de manhã, mas chega à noite, está com uma dor no joelho, uma dor na panturrilha, que quer uma orientação, então você tem que estar à disposição. E final de semana também tem treino. Então, às vezes, o pessoal pensa que o médico que trabalha com futebol só trabalha... Tem treino e tem jogo, né? Tem treino e tem jogo. Porque, para quem não sabe, quando o time joga fora, existe o time, o grupo dos relacionados, tá? Que são jogadores que vão para aquela viagem, que viajam, os goleiros, né? E um grupo que fica aqui, que são não relacionados. O grupo que está aqui é um grupo que vai ter que treinar no final de semana. E todo treino de futebol tem que ter um médico supervisionando aquele treino. Então, a gente não tinha também final de semana certo assim, para passar com a família. Qualquer que seja o treino, tem que ter um médico sempre supervisionando. Isso é para o futebol profissional. Isso. O ideal, assim, para ter... Hoje em dia, no esporte principalmente, a gente tem médico na base que faz esse serviço de estar à disposição do clube dentro do campo, e o profissional tem que ter um médico dentro do campo para prestar atendimento, porque existem situações como, por exemplo, você pode ter uma torção no joelho que naquele momento não precisa ter um médico para abordar aquele jogador. A gente tem um fisioterapeuta que vai dar o suporte, vai imobilizar, vai colocar um gelo, vai dar um suporte inicial. Mas tem situação como, por exemplo, uma pancada na cabeça, uma concussão, por exemplo, que é um trauma craniano, que o jogador, durante o treino, ele pode ter um trauma desse porte e a gente ter um médico, né, à disposição para fazer aquele socorro, ou até mesmo, de repente, você ter um problema cardíaco. A gente não sabe, no futebol, raro, mas mesmo acontece. Fazendo todos os exames, a gente continua vendo que times de futebol profissional, jogadores, eles sofrem mal súbito e, de repente... Em pleno jogo acontece, né? Aquele momento de tratamento, se você não tiver um médico apto para prestar os primeiros socorros, naquela hora, o jogador pode ir a óbito e se complicar. Então, é fundamental
todo tipo de futebol profissional ou amador, você ter algum médico à disposição. Então, isso aí... E aí ficou no esporte até 2021, isso, não é isso? Até 2021. E hoje está atuando consultório, cirurgia... Hoje, assim... No Hospital da Polícia... Não, Aeronáutica, né? Não, é Polícia Militar. É polícia. Quando eu saí do esporte, eu pensei que minha vida fosse ficar mais tranquila, mas piorou. Porque, inclusive, hoje tem 3 cirurgias. A gente tem 3 cirurgias hoje, é bem corridas. Amanhã tem cirurgia. Sexta não tem porque é feriado, mas geralmente a gente opera 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Eu e meu sócio, Diego Pires, a gente faz a média de grande quantidade de cirurgias durante a semana. E, assim, a cirurgia não é só a cirurgia, é o pré, é o transcirúrgico e o pós-cirúrgico. Então, você não pode achar que aquele momento vai acabar ali. Então, assim, demanda bastante tempo. Então, quando eu saí do esporte, eu entrei em outros grupos de ortopedia, né? Hoje eu faço parte do Real CTL, que é do Hospital Português, né? Tem um consultório lá. Tenho minha clínica na Ortoclínica na Madalena, que eu também faço consultório lá. Tenho uma clínica também em Olinda, que é a Clifor, e eu sou do médico ortopedista do Hospital da Polícia, médico de carreira, eu sou capitão. Então, a gente tem um compromisso também. Respira. É muita coisa. E ainda treina, viu, pessoal? Então, você que está aí arrumando uma desculpa... Não tem desculpa. Não tem desculpa. Porque toda hora era para treinar. De manhã, de tarde. Madrugada. Cacique. Escutou o cacique. E assim, é o que eu digo. Não precisa treinar. Quando a gente fala de treino, a gente sabe que a nossa vida é corrida. A Carol também tem a vida corrida. A gente sabe que não precisa fazer aquele treino de 1 hora. Você fazendo aquele treinozinho de 30, 40 minutos... É a constância, né? O todo dia, a disciplina. É você manter a disciplina. Mas, olha, o currículo realmente é de respirar fundo, né? E aqui é só o começo da conversa. E aí vem um ponto aqui de lesão. Eu vou começar até de um caso de trás para frente, porque geralmente isso eu pergunto no final. Desse tempo de carreira que você tem como ortopedista, como cirurgião de joelho, qual foi o caso mais inspirador que teve de recuperação de joelho? Pode ser do futebol ou pode ser uma pessoa sem ser atleta? Um dos casos, né, é bastante inspirador. Eu acho que todo caso que a gente intervém no paciente fazendo a cirurgia ou não operando e que você volta a dar qualidade de vida àquele paciente, é um caso inspirador. Lógico que quando você está diante de um desafio, um paciente que está limitado para fazer coisas do dia a dia, porque quando a gente está falando aqui de problema no joelho, existem situações que o paciente não vai conseguir, por exemplo, se levantar de uma cadeira ou dirigir. Então, assim, atividades que não é jogar futebol, não é correr, não é saltar, não é lutar, são atividades cotidianas. Então, esses pacientes, quando eles têm esse grau de limitação e você consegue dar qualidade de vida, é muito gratificante. Um dos casos que me chamou bastante atenção, que me marca, né, e até hoje eu tenho contato com esse paciente, eu posso até falar o nome dele, que é Ricardo Cavalheira. Ele foi um paciente que ele fez uma cirurgia de um ligamento com outro colega. Infelizmente, não teve um resultado muito bom, porque o ligamento, na época, o ligamento, quando a gente faz a cirurgia, o ideal é você posicionar o ligamento na posição correta. Se você errar o posicionamento, você pode gerar uma sobrecarga naquele joelho. Então, o ligamento dele, a técnica que foi utilizada foi uma técnica bem antiga, não estava muito bem aceitável. E a cirurgia que eu fiz nesse paciente foi só retirar o ligamento que ele tinha feito. Não foi muita coisa, tá? E esse paciente só fiz a retirada do ligamento. Então, ele já tinha artrose, então só a retirada do ligamento ele já voltou a fazer as atividades. Hoje em dia ele é triatleta. Ele é triatleta? E eu atendi o filho dele, acho que semana passada, e ele estava bem limitado nos movimentos. Muito limitado. Ele já usava andador, bengala, alguma coisa assim para se movimentar, não? Ele já não conseguia fazer nada, assim, ele não conseguia dirigir, sentar no carro. Outro caso também que eu tive bem interessante, falando de sentar no carro, foi um paciente que teve uma fratura no joelho bem grave e ele não dobrava o joelho. E a cirurgia que eu indiquei para ele foi refazer a fratura, quebrar o osso da patela, subir a patela, e eu consegui... esse paciente saiu dobrando o joelho 90 graus. E o maior agradecimento que ele me passou foi que ele disse: doutor, eu consigo agora entrar no Uber e sentar no Uber. Porque eu só conseguia, quando entrar no Uber, ir no banco da frente com o joelho estendido. Então, assim, ele não dobrava o joelho. Então, algumas situações... A gente, às vezes, vê um atleta jogando bola, né, aquele alta performance, e a gente
fica chateado por não chegar naquele ponto, mas existem pessoas que não conseguem dobrar o joelho, não conseguem subir uma escada, não conseguem se locomover só, e que você, tirando aquilo ali, fornecendo aquela liberdade de muleta, ou o paciente conseguir fazer alguma coisa só, então aquilo ali já é suficiente para ele. Entendeu? Engraçado, porque a gente só sente falta quando perde. Isso é para tudo na vida, né? Então, por exemplo, o sentar, o levantar, para mim é tão natural que eu nem me imagino não fazendo isso. Limitar esse movimento, que é rotineiro nosso, é muito natural. Então, eu pego uma situação dessa, você falando do paciente que não conseguia entrar dentro do Uber, quando entrava, eu imagino o que é que passava na cabeça dele, o incômodo que gerava, né? Para eu entrar em um Uber, eu vou ter que sentar na frente, vou ter que explicar, vou ter que estender meu joelho. Enfim, não só para entrar no Uber, mas no dia a dia dele, ele limitado assim, o tempo Carol, todo. É muito importante, porque a gente não vê só a articulação, a gente vê o paciente como um todo. Então, o transtorno que isso traz para um paciente, de ter essa limitação e já ter essa insegurança, de sair de casa de Uber, porque o Uber talvez não consiga o banco descer. Então, isso já é um dano psicológico para aquele paciente. Então, é capaz do paciente nem querer sair. Aquilo ali já é um quadro inicial para o paciente, já é um início de um processo de depressão. Tem paciente que não lida bem com isso e que prefere ficar em casa e estar na cama e pronto. E aquilo a gente está falando de um movimento, que é o sair. Mas até o levantar da cama e ir ao banheiro. Não tudo, ao banheiro fazer assim... Enfim, coisas que a gente faz de forma de rotina, natural, que a gente nem percebe. Né? Eu falo isso muito com relação ao idoso. Quando a gente fala de cuidar, né, da alimentação, da atividade física, para ter a nossa longevidade mais saudável, justamente, eu sempre questiono, viro para a pessoa e digo, como é que você quer envelhecer? Você quer envelhecer de forma saudável, se levantando da cama, escovando o dente sozinho, tomando banho sozinho, ou se você precisar de um cuidador? Mas a gente está falando de pessoas jovens, que já têm essa limitação por conta de alguma incidência, especificamente falando da sua especialidade, do joelho. E é muito gratificante você dar de volta a liberdade. Então, para a gente, o grande desafio que eu tenho na minha vida é tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas nesse sentido, entendeu? Então, é muito legal quando o paciente volta, que está agradecendo, que chega para você, e às vezes você acha, que ele está feliz porque ele sentou, mas não está jogando bola, mas aquilo ali para ele é o que ele sentia falta. Então, é muito legal ele você ver isso aí. De fato, limitado. A gente falou muito de lesão, mas assim, quais são as lesões hoje mais comuns? Vamos falar de pessoa comum, feito eu, com relacionada a joelho. Assim, o que eu vejo bastante no consultório é a famosa condromalácia patelar, a condropatia, que é aquela lesãozinha na cartilagem por trás da patela, que é bastante comum, né? E que, na maioria das vezes, ela está relacionada com desequilíbrio muscular. Então, ela é multifatorial, mas, a maioria das vezes, aquele paciente que está mais sedentário, que ganha peso, ou pacientes também que fazem atividades físicas em excesso, não respeitam os limites, aumentam o volume de treino muito rápido, e que isso aí pode predispor a esse processo inflamatório ali por trás da patela, né? Que, na verdade, é uma síndrome da dor patelofemoral. Então, são várias coisas que vão causar aquele problema e vai limitar o paciente. Essa é a mais comum. Agora a gente vai pensar, olhando para como você já trabalhou, eu vou puxar esse lado do esporte, né? Como você já trabalhou com atleta profissional, qual era a lesão mais comum nesse atleta profissional? Porque a parte da atividade física ele já tinha, mas talvez o excesso da atividade, né, tenha prejudicado. A grande maioria das lesões em atletas são musculares. A grande maioria são musculares. Você vê logicamente, músculos dos membros inferiores. Você tem lesão da panturrilha, lesão da musculatura isquiotibial da coxa, que é a posterior, a musculatura do quadríceps, que é anterior, adutor. São lesões musculares. Agora, claro que a gente tem lesões também articulares, como torções no tornozelo, joelho, mas a grande maioria, a maior parte das lesões são musculares. E lesão muscular, você pode ter a lesão do grau mais leve, né, que vai afastar aquele jogador por poucos dias, ao grau mais avançado, que a gente vai ter um jogador afastado por semanas. Então, isso aí é o que... No caso da condromalácia, qual é o tratamento e quanto tempo a pessoa volta a ter seu movimento sem sentir dor? Em relação ao tempo,
a condomalácia, a gente tem que avaliar sempre o que eu digo. Às vezes o problema não é só o joelho. Você olha aquele joelho que está com aquela dorzinha, mas o problema é fora do joelho. Então, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Tem que avaliar como é que está o nível de atividade daquele paciente, como é que está sendo a distribuição dessa atividade. Às vezes o paciente ele não tem noção. Se ele fizer, por exemplo, um exercício de membro inferior de manhã e à tarde correr 10 km, ele vai estar sobrecarregando aquela articulação. Então, você vê como é que está aquele paciente para a gente ajustar tudo isso e conseguir melhorar aquele processo inflamatório. Porque, às vezes, como eu falei para você, o problema não é só o joelho. Você tem encurtamento da musculatura. Pacientes chegam para a gente com encurtamento da musculatura posterior, com a musculatura abdutora fraca, que a gente faz a abdução, de sobrecarrega o quadril. Então, a gente tem que corrigir tudo isso para ter o melhor resultado. Tem paciente que você vai conseguir corrigir... E a correção na atividade física? Isso. Tem paciente que você vai corrigir, vai conseguir recuperar mais rápido, tem paciente que vai demorar mais. Quando a gente está com a condopatia, uma condomalácia, o ideal é a gente avaliar o grau dessa condomalácia. Existe uma classificação que a gente vai levar em consideração graus, tá? Que leva em consideração a área e profundidade. Existem algumas classificações que trabalham desse jeito. Quanto maior a profundidade, quanto maior a lesão, obviamente você vai ter um paciente com uma recuperação mais lenta. Mas o que é que a gente vê hoje em dia na literatura? Muitas vezes a condopatia não tem, o grau da lesão não tem tanta relação com a limitação daquele paciente. Porque, por exemplo, tem paciente que tem uma condopatia, uma condomalácia grau 1, que é leve, que está muito mais limitado que um paciente que tem uma condopatia grau 4, que está fazendo tudo e não está reclamando de nada. E que aquele paciente, às vezes, só vai reclamar quando ele parar de fazer atividade física. Então, é fundamental a gente trabalhar o paciente como um todo, principalmente o envelope muscular. A musculatura ela protege bastante a patela. A musculatura extensora, a musculatura do joelho, o joelho está envelopado por grandes, né, e fortes grupos musculares, e que se você não trabalhar esses grupos musculares, você vai ter uma sobrecarga na articulação, e essa sobrecarga vai gerar aquele processo inflamatório que vai ficar sendo recorrente e vai limitar o paciente. E tem aquele ciclo, né? A dor, quando você tem dor no joelho, você inibe a musculatura vai aumentar a sobrecarga no joelho, você vai aumentar a dor e vai inibir mais a musculatura. Então, se você não quebrar esse ciclo vicioso, você vai ficar bastante limitado. Doutor Leonardo, todos, sem exceção, profissionais de saúde que eu converso, que já sentaram aqui e conversaram comigo, eu vejo o quanto é importante a musculação em si. Não é nem a atividade física. A atividade física é extremamente importante. Mas a gente fazer musculação, pensar no nosso músculo, no crescimento, no fortalecimento muscular, vai além da estética, gente. Então, musculação é vida. E aí, a gente passou pela lesão, mas pensando em tratamento, além, claro, da atividade física, qual seria o tratamento? Tem casos que são cirúrgicos ou não, consegue ter paliativos que evoluem na... Na grande maioria das vezes, você com manejo, com fisioterapia, a gente pode usar alguns nutracêuticos, né, que são os colágenos, de que a literatura ainda está meio aberta, mas tem paciente que responde. Então, você ainda está lá, tem aquela borderline de indicar ou não indicar, mas na dúvida não vai ter problema, você pode tentar. A gente pode também pensar em fazer, além da física, para reduzir aquele processo inflamatório, dependendo do grau da condopatia, por isso que é bom você fazer exame de imagem para você avaliar o grau daquela condopatia e também para fazer um segmento, né? Porque se você tem uma das grandes características da cartilagem é que a cartilagem ela não tem vascularização, então ela não tem irrigação. Se você pegar uma cartilagem e você cortar, ela não sangra. Então, se não sangra, ela não vai cicatrizar, então não vai regenerar. Então, se você tem uma lesão de cartilagem agora, essa mesma lesão vai existir durante toda a sua vida. E ela vai ser igual ou pior. Então, é importante você ter um exame de imagem inicial para você fazer acompanhamento dessa lesão. Então, dependendo do grau da lesão, além dessas físio que eu falei agora, você pode fazer também, em alguns casos, a aplicação com ácido hialurônico, né, que é uma substância que você faz dentro do joelho. Bastante
pessoas fazendo isso. O ácido hialurônico ele tem uma resposta bastante positiva, tá, nos pacientes. A gente vê os trabalhos mostrando cada vez mais indicação mais precoce de fazer o ácido hialurônico nos joelhos, porque ele protege aquela cartilagem, ele vai hidratar aquela cartilagem. Mas para qualquer paciente ou não? Para paciente que tem... No nosso dia a dia aqui, nossa realidade, a gente faz com lesões de cartilagem de moderada para grave, mas a gente já tem um amparo na literatura de começar a fazer mais o tratamento precoce naquelas lesões mais iniciais, principalmente em atleta. Atleta são pessoas que estão expostas a um grande nível de atividade e sobrecarregam bastante o joelho. Então, já tem janela para fazer em atleta já um tratamento preventivo para a gente conseguir proteger aquele joelho, principalmente em pré-temporada. Já prepara para a temporada fazendo uma medicação ácido hialurônico. Se você não tiver nenhuma resposta, se a lesão for muito extensa, for uma lesão que tem sinal de instabilidade, por isso que é bom ver a ressonância, existe a possibilidade de fazer cirurgia. E hoje em dia a gente tem opções cirúrgicas mais modernas para fazer aquele tratamento. A gente pode colocar... menos invasivo. Menos invasivo, tá? Então a gente pode colocar, fazer uma membrana por artroscopia, pode tirar um transplante, né? Uma das primeiras cirurgias de transplante do mundo foi no joelho, que é o transplante autólogo de cartilagem. Você tira a cartilagem do próprio joelho e coloca lá no seu joelho, tá? Que é uma área, você tira de uma área que não tem tanta sobrecarga. Eu ia perguntar, como assim? Tira do joelho e bota no joelho? A gente tira de uma área que não tem tanta carga e a gente coloca na área que tem carga. Vai remanejar. Isso, vai remanejar para a área mais importante do joelho, seria isso. Então, existe essa possibilidade. E hoje em dia, a gente está tendo um grande crescimento da medicina regenerativa. Eu, particularmente, eu faço bastante uso de gordura fragmentada. A gente tira gordura do próprio paciente, aquela gordura que antigamente jogava fora, a gente vê como ela é importante. Qual a gordura da lipo? A gordura da lipo. Tá. A gente faz uma lipo mesmo, Carol. Deixa eu me situar. A gordura da faz lipo... Faz uma lipo e faz a cirurgia do joelho. É o seguinte, eu até brinco, eu falo que é uma artrolipo, porque a gente faz, na verdade, a gente tira uma lipo, faz uma lipo do joelho, né? Tem paciente que tem uma gordurinha que dá para tirar do joelho, a quantidade que a gente tira, na quantidade feita uma lipo, que às vezes o pessoal tira 5 litros, ou sei lá, até mais. A gente tira 50 ml, 60. Então, se dá para tirar do próprio joelho. Já está ajudando. Ou já ajuda. Tira, inclusive, da barriga, do abdômen, tá? Então, também? Eu tive caso, que semana passada eu já fiz paciente que eu tirei do abdômen, né? A gente tem uma técnica... Poxa. Eu, assim, estudei para fazer o procedimento, acompanhei um cirurgião plástico. Isso é recente? Porque eu nunca ouvi falar. No meu Instagram, quem for ver depois, tem muita coisa no meu Instagram já falando sobre isso. E eu já faço desde 2019 esse procedimento. Poxa, então só que eu tive que parar um tempo porque eu não tinha o instrumental correto. E para fazer, tem um instrumental específico que o preço é meio... Nem todo mundo tem condição de pagar no instrumental para fazer esse procedimento. Hoje em dia eu tenho meu próprio instrumental que eu consigo fazer. Então a gente tira a gordura. E essa gordura que a gente tira, a gente vai peneirar essa gordura, vai tirar as células inflamatórias, vai tirar o plasma, vai tirar o sangue e vai deixar só a gordurinha, e essa gordura vai ser injetada no joelho. Tá? E essa gordura, por incrível que pareça, ela tem uma maior concentração de célula mesenquimal, que são células que têm potencial de regeneração, maior que o aspirado de medula óssea. Então, os trabalhos mostram que a gente encontra uma célula mesenquimal para cada 100 células de gordura, enquanto a medula óssea a gente encontra uma célula mesenquimal para cada 100 mil células do aspirado. Então, assim, é muito interessante. E meus resultados em relação a isso são muito bons, principalmente naqueles casos que a gente tem uma lesão mais difusa. Quando a lesão de cartilagem ela é mais focal, muitas vezes eu prefiro, quando eu vou abordar cirurgicamente, fazer um procedimento mais direcionado, um transplante, colocar uma membrana, mas geralmente quando a lesão é mais difusa, eu gosto de usar a gordura. Excelente. Gente, então, aquela gordurinha que a gente pensava que não servia para nada, já serve para alguma coisa. Eu realmente não sabia dessa técnica. Inclusive, assim, Carol... Não sabia mesmo. Eu tenho alguns pacientes que eu digo, olha, se for fazer uma plástica um dia, quiser... Me chame. Eu tenho uma paciente que eu fiz semana passada, guardar a gordura. que eu fiz em contato, em conjunto com o cirurgião plástico,
E ele tirou a gordura e a gente só fez preparar a gordura para fazer. Eu passei de operar os 2 joelhos. Na própria paciente, né? Que na já própria paciente. Já tinha operado 2 vezes? Né? Eu operei os 2 joelhos dela. Operou os 2 joelhos porque ela estava podre, no caso. Eu operei os 2 ligamentos e ela tinha condropatia. Tinha condropatia patelar. Então eu disse para ela, se for um dia... E como é que está essa paciente hoje? Tá ótima. Se for um dia fazer o procedimento de lipo, pode me chamar que eu vou lá e preparo. Pode me chamar que a gente aproveita então, assim, a situação. É um procedimento que é muito interessante e está à disposição. Hoje em dia a gente está à disposição. Caramba, aquela gordurinha que você ia jogar fora já serve para outras coisas. Uma coisa me chamou a atenção, eu achei bem interessante, porque eu sou essa pessoa, tá? Você mencionou aqui que quando a gente faz algumas atividades que trazem muito impacto para o joelho, a chance de provocar uma lesão é muito maior. E você citou o exemplo das pessoas que treinam inferior durante o dia e à noite resolvem, em horário oposto, resolvem correr 10 quilômetros. Eu não sou do 10, mas sou do 5. Então, quer dizer que eu já apresento um risco de lesão. É isso. Né? Isso. A gente tem Qual seria a sugestão? Porque eu acredito que muita gente que está ouvindo a gente também faz essa pergunta foi excelente, porque eu encontro muitas vezes muitos pacientes no consultório. Por isso que eu digo, é importante você conversar no consultório, ver como é que o paciente está, como é que é a rotina daquele paciente, porque muitas vezes o problema está ali na rotina. Então, a gente sabe que a musculatura ela precisa descansar para você ganhar aquela massa muscular. Se você faz muito muito treinamento com pouco intervalo, você vai sobrecarregar a musculatura, principalmente o joelho. O joelho das articulações é a articulação que mais vive no limite fisiológico, que é mais sobrecarregada do corpo. Então, se você de manhã faz um treino de perna, você já usou aquele joelho ali para aquele momento. Se você vai correr 5 km à tarde, ali pode ser um risco você desenvolver lesão. Então, o ideal é, por exemplo, quando for fazer, eu quero treinar, eu quero correr. Eu quero fazer um cardio. Na realidade, assim, eu quero fazer um cardio. Não. Aí você pode chutei o balde no final de semana, eu preciso jogar cardio durante a semana. Resolva a minha vida. Qual seria melhor? O ideal seria fazer ou cardio mais intenso, ou, por exemplo, eu quero fazer o treino 2 vezes na semana. Fazer membro superior, ou um trabalho mais leve, sem ser membro inferior, e fazer a corridazinha à tarde. Mas assim, eu não sou profissional da educação física para dizer qual seria a melhor situação. Mas qual cardio tem menor impacto no joelho? Corrida eu sei que tem bastante. Corrida tem bastante impacto. Corrida tem bastante. É meu peso todinho em cima dela, ainda tem a gravidade, enfim. E o grande problema da corrida, Carol, além disso que você falou, da gravidade, do impacto, tem um problema que a corrida, a gente não tem como correr com as 2 pernas apoiadas no chão. A gente corre com a perna direita, aí dá passada com a perna esquerda, direita, esquerda. Então, a gente tem uma transmissão da carga toda no joelho direito naquela hora, no joelho esquerdo naquela hora. Então, você não tem a distribuição de carga. Então, eu sempre gosto de falar dos maratonistas quenianos. Vejo como eles são magros. Então, aquele peso ali, a sobrecarga, o peso que ele vai transmitir naquela articulação não é um peso como uma pessoa que a gente faz exercício de fortalecimento, a gente vai Leonardo, olha, depois de ter dito a gente, eu vou ter que emagrecer mais uns 5 quilos. Brincadeira. Aí, assim, é uma sobrecarga. E se a gente fizer estudo biomecânico, a corrida, você pode promover uma sobrecarga da articulação patelofemoral 10 a 17 vezes o teu peso naquela corrida. Me dê outra sugestão de cardio depois dessa conversa que eu fiquei preocupada. Aí, por exemplo, escada é outra coisa que eu gosto bastante de fazer. Também tem menos impacto do que a corrida, claro. A escada tem menos impacto, mas também ela tem um impacto importante. Se você descer a escada ou subir a escada, se você for analisar biomecanicamente, você pode sobrecarregar aquele joelho em 2,5 a 4 vezes o teu peso. Caramba! Bike é mais interessante. O bike, quando você pedala, quando você está pedalando, você não tem tanta sobrecarga no joelho, principalmente se você colocar a sela na posição adequada. O ideal quando você estiver pedalando é você não dobrar muito o joelho. Então você tem que colocar a sela da bicicleta no nível da crista ilíaca, aquele ossinho ali da região lateral, para você não dobrar muito o joelho. Mas assim, comparar corrida de rua com a bike a sobrecarga é muito menor. Então, assim, e a bike de rua também não? A bike de rua... Segue o mesmo racional, é melhor do que a corrida? A bike de rua, comparada à corrida, é melhor bike de rua.
Pensando na prevenção de lesão, eu iria então, poxa, eu ainda assim, doutor Leonardo, eu quis treinar, quis fazer minha musculação, meu treino inferior pela manhã e à noite eu resolvi fazer meu aeróbico. Seria, vamos dizer assim, menos ruim. Seria com menor impacto. Com menor impacto seria pedalar. Seria com menor impacto. Então seria mais eu interessante feliz. Que praticar uma corrida. Então, por isso pedalar. Que a rotina é tão importante, né? A gente conversar com o paciente. Isso. E pedalar, nadar, são exercícios que têm menos impacto. Então, são mais interessantes. Quem quer fazer todo jeito nadar dos nem treinos, passou pela minha cabeça, ó. Nadar também é interessante fazer. Também é interessante. Então, é porque não transpira, né? A gente acha que não está fazendo efeito porque não transpira, mas assim, os nadadores realmente têm um gasto energético elevadíssimo. E aí vamos pensar em prevenção. Né? A gente falou da lesão, agora vamos falar de prevenção. Quais são os hábitos que você considera saudável para a gente proporcionar uma boa prevenção para os nossos joelhos? Eles não... Olha, como eu lhe falei, Carol, a gente tem que ver sempre o grupo, né? Tudo de maneira geral. A prevenção começa com o sono. Você tem que dormir bem. Se você não dorme bem... Doutor Leonardo, ele está assistindo o nosso podcast, eu tenho certeza. Já bateu, né? O sono é fundamental, porque o sono ele é regenerador. Você dorme, você regenera. Então, se você começa o dia com um sono bom, então a chance de você ter lesão é muito menor. E a gente bate muito isso no futebol. O futebol, ele tem um toque de recolher amigável, porque nas viagens, 10 horas, o jogador ele tem vários horários de alimentação. Então, ele toma um café, o jantar, por volta das 6 horas, 6h30, 9 horas, 10 horas da noite, tem um lanche noturno para já dormir. Entendeu? E o horário que ele vai dormir, a gente estabelece que ele tenha 8 a 10 horas de sono no mínimo, que é aquele sono regenerador. Então, é fundamental você dormir bem, se alimentar bem, se hidratar. Isso é fundamental. E fazer atividade física. E fazer atividade física. São os pilares para a gente diminuir a chance de lesão. A gente vê a quantidade de alimentos que podem predispor processos inflamatórios. Cada vez mais trabalho mostrando que o que a gente come é o que a gente pode... O que a gente está comendo, o que a gente pode gerar de inflamação no nosso corpo. E também, que a gente pode estar ativando ou desativando algum gene, que aí vai trazer alguns malefícios, né? Isso. Tudo isso aí... assim, é bem impressionante porque, como eu falei, tudo acaba. Quando a gente pensa em saúde, em bem-estar, tudo acaba nos pilares. Sono, alimentação equilibrada em quantidade e variedade de alimentos e a qualidade, lógico, dos alimentos, que você falou de alguns alimentos inflamatórios e realmente eles existem. Hidratação. A gente peca tanto pela hidratação, né? Consumir um mínimo de hidratação possível todos os dias. E atividade física. Aí tem gente querendo um suplemento não sei que lá das quantas, os remédios não sei que lá da quantas, enfim. Mas o básico bem feito, o feijão com arroz de todo dia, vai prevenir não só as lesões de joelho, mas também tantas outras doenças, né, que a gente vê por aí. É o seguinte, eu tenho um amigo que ele sempre fala uma frase, ele brinca, ele fala assim: faça o simples, filho. Faça o simples. Hoje em dia a gente está a gente vive num meio que todo mundo quer resultado rápido. Então você pega um paciente que nunca fez uma dieta, mas quer começar a tomar logo um Ozempic. Começar a fazer um shake daquele que a gente não sabe o que tem. Então substituir a refeição por esse shake. Quer de repente mudar uma coisa que ele pode fazer o básico, ter um resultado mais saudável, melhor e mais duradouro. Então, eu acho que o que você falou está perfeito. Mas como você falou do imediatismo, né? A gente quer o resultado tudo para ontem. E, de fato, fazer o feijão com arroz todos os dias, o resultado ele não vem de imediato. A gente não está falando de medicamento, porém, vem a constância, vamos dizer assim, é o resultado a curto, médio e longo prazo. Isso. Porque o medicamento, ele cessa, né? Todos esses efeitos aí, seja o shake, ninguém aguenta por muito tempo manter. E aí, quando para, vem o efeito, o famoso efeito rebote, né? E aí volta tudo muito pior, porque eu acabei perdendo massa muscular no processo. E se eu perco massa muscular, eu reduzo minha taxa de metabolismo basal. Consequentemente, tudo que eu vinha a comer, mesmo sendo a mesma quantidade que eu comia antes, vai engordar, vai acumular gordura. Apesar da gente saber que gordura já tem um ponto aí que pode ser utilizada, né? Mas não é essa gordura que a gente está falando. E assim, quando eu falo de atividade física, o que me chama também muita atenção, pensando em longevidade,
e a proteção do nosso joelho, especificamente no nosso podcast hoje, é a musculação, né? Que muita gente... O que eu mais ouço é, poxa, como é que tu tem paciência de treinar, fazer musculação todos os dias? Eu disse, gente, é minha previdência privada. Corretíssimo. É minha previdência privada a longo prazo. É o que eu vou poder fazer com meus netos, conseguir pegar meus netos no colo, levantar da minha cama, escovar meu dente. Isso que você falou é perfeito. Assim, a gente não pode dizer, eu faço atividade física, uma caminhada todo dia. Isso, atividade física, é legal, é. Você é sedentário pela ONU, pela classificação da OMS, não é. Não é. Porque se você fizer 3 vezes exercício por semana, né, 30 a 40 minutos, você já não é mais sedentário. Já não é mais sedentário. Agora a gente tem que entender que depois dos 30 anos, a gente já inicia um processo de perda de massa muscular. A famosa sarcopenia. E se a gente não fizer um estímulo dessa massa, o nosso corpo vai entender que aquela massa não é tão necessária, que para que você vai ter uma massa muscular forte se você não está usando, e que quando você vai envelhecendo, você vai tendo uma sarcopenia mais rápida grave e vai lhe comprometer. Pois é, e vai comprometer todos os movimentos, né? Porque sem músculo a gente não se movimenta, é importante. O esqueleto é importante, mas o músculo faz o nosso esqueleto se movimentar. Agora eu pensei nesse meu paciente, que você deve ter vários pacientes que passaram por processo de cirurgia do joelho, certo? Como é feito esse processo de recuperação e reabilitação desse paciente? Hoje em dia, na verdade, de uns anos para cá já, a gente é muito mais imediatista em relação à reabilitação. Então, quando a gente faz a cirurgia do joelho do paciente, o paciente já sai da sala, já colocando gelo, já começa físio, já começa a fazer uma reabilitação para recuperar aquela massa. Quando faz uma cirurgia de joelho, mesmo sendo uma cirurgia simples, há uma perda de massa muscular. Então é muito importante, principalmente no paciente idoso, que a gente faz prótese, a gente já ganhar essa massa, tentar brigar para não perder tanta massa muscular, para o paciente ter uma melhor reabilitação, para a gente tirar logo esse paciente da cama e diminuir as complicações. Seria o paciente ter uma trombose, ter uma infecção respiratória, passar muito tempo deitado. Então, o tratamento hoje em dia, o pós-op, a gente é um pós-op a gente busca mais o paciente naquele pós-op para diminuir as complicações. E a gente tem uma equipe que faz isso. E a gente bate bastante em cima para o paciente sair logo da cama, se locomover e diminuir a quantidade de complicação. Tem algum equipamento que ajuda, enfim? E existem vários equipamentos, tá? A gente tem um equipamento, eu posso falar até o nome aqui, que é o Game Ready, que é um equipamento que ele comprime o joelho e esfria. Então, é um equipamento bem interessante no pós-operatório, principalmente aquelas cirurgias maiores. Se colocar aquele equipamento que vai comprimir e esfriar, então ele vai diminuir o processo inflamatório. É muito importante deixar claro aqui para o ouvinte, quando a gente faz a cirurgia de joelho, aquele joelho ele sai inflamado, né? Você tem uma reação inflamatória, uma resposta inflamatória àquela cirurgia, e é muito importante a gente diminuir aquela resposta inflamatória. E uma das maneiras de diminuir a resposta inflamatória é a gente usando o gelo, é usar o gelo. Então, esfriar a pele, esfriar aquele joelho, ele vai diminuir o processo inflamatório, o paciente vai melhorar do edema, vai recuperar mais rápido o movimento. Então, um dos aparelhos que a gente usa hoje em dia é o Game Ready. E existem aparelhos que fazem mobilidade do joelho, que é a CPM, que é um aparelho que você pode colocar, o joelho dobra, estica o joelho, dobra, estica o joelho. Mas o mais importante é você já sair se movimentando. E a gente dá, todo paciente que eu faço cirurgia, eu sempre dou, Carol, uma cartilhazinha, orientando o que ele deve fazer no pós-op inicial. Então, já está lá acompanhando. De imediato, independente da idade. Independente da idade. Então, que tenha feito esse processo cirúrgico. Tem que movimentar o joelho, não existe. Se não fizer uma boa reabilitação, a chance da cirurgia evoluir de maneira insatisfatória é grande. Então, o ideal é a gente ter uma reabilitação bem disciplinada da parte do paciente e bem agressiva, né? Para a gente não ter... É nesse momento que a gente precisa ser ágil, né? E não pensando no outro processo de emagrecimento. Agora vamos falar um pouquinho do Dr. Leonardo, certo? Falar da sua rotina, da sua vida, do lado pessoal. A gente falou muito do profissional. E aí a gente falou aqui nos bastidores do quanto você gosta de praticar atividade física, tênis, futevôlei.
até é provocativo isso para os ouvintes. Dr. Leonardo tem um currículo e uma agenda diária, assim, desafiadora. Podemos falar assim, que é desafiador. E ainda consegue encaixar a atividade física. Em qual momento? Explica para a gente como é que consegue fazer esse malabarismo. Sim, Carol. É muito corrido, né? Então, eu tenho que dar exemplo. Né? Exato. Então, se eu estou no consultório nisso. E eu digo para o paciente, vamos fazer exercício, vamos tentar perder um pouquinho de peso, vamos fazer uma caminhada, vamos... E eu não posso dar esse exemplo, pedir isso para o paciente e não E você está com excesso fazer. De peso, você então, não praticar atividade física é até incoerente, o paciente, às vezes faz, doutor, eu não tenho tempo. Aí eu digo às vezes, rapaz, teu tempo deve ser igual ao meu, mas não é pior que o meu não. Então, arruma um tempinho. Então, é o que você falou no início, a gente tem que ter a constância. Eu sempre tento fazer exercício alguma hora do dia, que uma cirurgia às vezes atrasa. Eu já tenho a roupa da academia no carro. Então, se a cirurgia atrasa, eu já vou. Eu tenho uma raquete de tênis dentro do carro. Então, às vezes, meu anestesista joga comigo. Então, às vezes, eu digo para ele, a cirurgia vai começar agora. Quando acabar, a gente vai jogar tênis. Então, já organiza. Eu acho que para todo mundo, você tem que se organizar. E muitas vezes, você não vai ter aquele horário fixo. O ideal é você ter um horário fixo para fazer exercício. Que aí você vai já preparar o teu corpo para aquele horário, assim como aquele horário que você dorme e acorda, você vai saber que todo dia, por exemplo, de 8 horas da manhã eu faço um exercício na academia, então o teu corpo já vai estar já entende isso. Habituado. Se você não tem essa chance de ter essa rotina, esse horário fixo, tente fazer alguma coisa. Tente encaixar durante o dia. E o que você falou, Carol, é fundamental, é a constância. Não precisa você ir para a academia, se matar, pegar um monte de peso. Se você for para a academia 30 minutinhos, 40 minutinhos, suar um pouquinho, hoje, amanhã vai de novo, e você manter aquilo ali constante, você vai ter um resultado muito bom. Vai aumentar, a gente está falando aqui, não é só questão da musculatura, não é questão só de proteger o joelho. Aí quando você faz exercício, você melhora, baixa a glicose, melhora o colesterol, libera endorfina, melhora a disposição. Então é muito interessante você é mais feliz. Então é muito interessante, não só isso. É porque a gente realmente não se prioriza. A grande maioria das pessoas não se prioriza. Esse exemplo que você deu dentro do consultório, eu passei há um tempo atrás que fez a virada de chave de uma pessoa que trabalhava comigo, uma colega de trabalho. A gente estava indo para João Pessoa, ela vinha de Fortaleza, eu ia pegar ela aqui no aeroporto do Recife, e eu tinha que acordar às 4 da manhã, ela também. Só que eu tinha que acordar às 4, podia acordar mais tarde, se eu não fosse para a academia. Mas eu decidi, não, eu só posso ir se for às 5 da manhã para a academia, porque à noite eu não vou conseguir, porque vai ter evento, pererê. Enfim, quando eu peguei ela no aeroporto, já tinha feito minha atividade física, eu estava prontinha, pegando ela no aeroporto, ela fez, menina, tu é louca. Tu podendo dormir mais, tu acordasse mais cedo, pegasse um voo, ou fosse treinar. Só para treinar, eu disse, se você não acordou mais cedo para trabalhar, por que eu não posso acordar mais cedo para treinar? Né? Então, a gente, às vezes, pensa no próximo, mas esquece de pensar na gente, não se priorizar. Se a gente não está bem, eu não vou fazer meu próximo bem. E a gente está sendo egoísta com o nosso corpo. Então, o nosso meio de trabalho é o corpo. Então, se você não prepara seu corpo para trabalhar, eu sempre faço a comparação. Você tem um carro. Se você está com o seu carro, você não troca o óleo, não bota gasolina de qualidade. Se você não lava aquele carro, não leva para fazer a revisão e deixa o carro daquele jeito toda hora, sem preocupação, aquele carro vai estragar mais rápido. Vai, com então, certeza. seu corpo, se você não cuidar do seu corpo, ele vai estragar mais rápido. E você vai ter mais problemas no futuro. Exatamente. E aí, devido a esse resultado imediato, que negligenciam tanto a boa alimentação, a atividade física, porque a gente não vai malhar hoje, já vai ter o resultado hoje. Né? Na realidade, a gente já começa a ter resultado, mas não é perceptível esteticamente falando. E as pessoas buscam pela estética, infelizmente. A gente trouxe aqui vários pontos a gente passou por lesão, por tratamento, pela prevenção, mas especificamente do joelho. Qual é o exercício que eu posso fazer? A gente falou da musculação, mas tem algum exercício específico para o joelho? Você falou do FIFA 9, não é isso? Isso. FIFA 9, mas é para atleta. Na verdade. Mas assim, qual é o exercício que eu, Carol, não sou praticante de atividade física, estou sentindo dor no joelho, que eu posso fazer para dar uma aliviada ou para fazer o fortalecimento muscular da região? Enfim. Sim, Carol. O que você falou foi bem interessante. Se você está com dor no joelho, o ideal é a gente não
fazer tanto exercício para aquele joelho naquele momento, tá? Não que não vá fazer. Porque se o joelho está inflamado e eu vou fazer um exercício, eu posso aumentar o nível de dor. E aquele nível de dor, ao invés de você ter uma melhora da musculatura, você inibir mais a musculatura. Então, a gente tem que melhorar a dor, aí de repente aí entra aí uma medicação, entra não, um tem que ir para o Dr. Leonardo primeiro, gente. Aí vai lá, sentiu dor, vai para o Dr. Leonardo, que ele vai passar. Aí vai no qual consultório, é o protocolo que você tem que fazer para melhorar essa dor. Sai daquele ciclo de dor, melhora a dor para depois fazer exercício. Agora, se por exemplo aquela dor crônica já que não melhorou com nada, a gente pode fazer um exercício de baixa intensidade para aos pouquinhos ir ganhando massa muscular e depois o paciente ir evoluindo. De maneira geral, eu sempre oriento os pacientes a, quando forem, principalmente aqueles que vão iniciar atividade física, buscar a ajuda de um profissional da educação física para corrigir o movimento. Porque muitas vezes eu atendo no meu consultório paciente que começou a fazer um exercício e que não estava sendo supervisionado e que tem uma lesão, muitas vezes, pela postura inadequada. Que podia ser evitado. Que podia ser evitado. Se tivesse um profissional... Então, de maneira geral, de exercício de joelho, exercício de musculação já está muito bem aceito você fazer. Exercício, o que eu oriento é a gente ter sempre cuidado com os graus de flexão do joelho. Então, a gente tem que saber que a patela, ela tem uma área de contato máxima no fêmur, na tróclea, de 60 a 90 graus. Quando você passa essa flexão, né, você está dobrando 90 graus, é aquela famosa quebrar paralela. Quando você quebra a paralela e vai descendo mais de 90 graus, até o chão, né, como algumas pessoas fazem, isso gera uma sobrecarga muito grande na fêmur-patelar. E pode predispor lesão. Então, eu oriento a gente não fazer muita extravagância em relação a dobrar muito o joelho, né? Claro que os profissionais de educação física estão corretos quando falam para a gente trabalhar a musculatura, a gente tem que ter uma amplitude grande de movimento. Mas aquela amplitude para o joelho, você dobrando já muito não joelho, é legal. não é legal. Então, a gente conversar tem que ter muito sério com minha personal amanhã, doutor Leonardo. Pensando na minha prevenção, já tenho meu álibi, doutor Leonardo. Olha, doutor Leonardo disse que eu não posso quebrar paralela. Na verdade, assim, Poder pode, mas não é bom também forçar muito também. Mas porque com às 40 vezes anos é bom não forçar, né? A máquina porque já não está biomecanicamente, a patela ela aumenta muito a pressão quando você passa 90 graus. Que ela sai do contato máximo, diminui o contato e aumenta a pressão. Imagina que o joelho é um vetor. Quando você dobra muito o joelho, aquela flexão exagerada, ele sobrecarrega muito a fêmur-patelar. Então, aquilo ali você fazendo com o teu peso, com o peso da máquina, várias vezes, aquilo vai te predispor lesão. Então, tem que ter cuidado. E exercício na areia? Exercício na areia é interessante, não tem contraindicação em relação ao joelho. Mas o impacto não é maior, enfim. A areia tem duas coisas que chamam a atenção. Eu tô jogando teu futebol no meio, tá? Tu jogou a minha musculação, vou jogar teu futebol agora. A areia, assim, ela tem duas coisas interessantes. Primeiro que a areia, ela absorve impacto. Então, para os pacientes, as pessoas que saltam na areia e que caem na areia, é amortecido. Tá. Diferente de você saltar, para fazer uma comparação. Quem joga vôlei de quadra e vôlei de areia. Muitas vezes o pessoal que joga na quadra sente mais do joelho que na areia, porque o impacto da descida é maior na quadra, tá? Mas na areia, em compensação, você vai ter que exige mais a musculatura, porque você tem que vencer aquela força que a areia prende seu pé, o pé afunda, para você fazer um salto. Então, é mais difícil saltar na areia. Então, aquele movimento ele pode forçar mais um pouquinho o joelho, tá? Mas em maneira de amortecer, ela protege mais nesse aspecto. Olha só, eu achei que exigia mais do joelho, mas exige menos, porque tem um amortecimento. O amortecedor é função, mas a exigência na areia também é grande, porque você está toda hora afundando o pé, né? Então, aquele pé entrando ali, afundando, aquilo ali também sobrecarrega o joelho. Mais menos? Menos. Eu tenho muitos pacientes que jogam... A gente usa mais a musculatura, vamos dizer assim, do que a sobrecarga do joelho. Isso. Quando eu penso no mesmo movimento em terra, vamos dizer assim. Depende muito também como eu falei, do grau de flexão, né? Tá. O futebol, às vezes, você dobra muito o joelho fazendo alguns movimentos, então isso aí também pode predispor lesão. Tá? Eu acho que dependendo... Tem paciente, na maioria das vezes, eu percebo que sente mais o joelho na quadra pelo impacto que a quadra dura. E jogador do futebol, faço um exemplo aqui em relação à questão da quadra, geralmente na pré-temporada, quando o campo, você passa o mês de dezembro, o campo não é tão irrigado, ele fica mais duro em janeiro. Então, muitas vezes o jogador, quando está voltando, ele tem dor no joelho por causa daquele campo mais duro.
porque aquilo ali gera um impacto maior. Então, às vezes, do que isso quando aí a graminha está melhor. protege, isso. Protege. Bem, excelente nossa conversa aqui hoje, já, mas, novamente, eu reforço, como nutricionista, a importância da prevenção. E a prevenção não é só ligada à alimentação, mas a gente falou novamente de sono. Não foi eu que falei, gente, foi o doutor Leonardo. Ele falou de sono, de alimentação equilibrada, em quantidade, qualidade, variedade. Boa hidratação, beber bastante água e, claro, praticar atividade física. A parte do medicamento é só em caso de necessidade e, claro, sob a orientação do profissional de saúde. Doutor Leonardo, eu só tenho a agradecer. A nossa conversa foi muito enriquecedora, coisas que eu nem sabia. Sentiu dor, procure um ortopedista. Não tente fazer os movimentos também sem um acompanhamento de um profissional de educação física. E, se passar pelo ortopedista, faça todo o protocolo que ele orientar. Doutor Leonardo, eu quero que o senhor deixe uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. E também sua rede social, para que a gente possa lhe seguir, lhe acompanhar. E quem estiver sentindo dor vai marcar também consulta com você. Gostaria de agradecer o convite, Carol, mais uma vez. Foi excelente a entrevista. Acho que vai ajudar muita gente. Em relação à rede social, eu sempre posto na minha rede social, principalmente a parte de cirurgia, de gordura, né? Sempre tem postagem. Leonardo_Monteiro, o meu Instagram. Lá vai ter todas as informações, inclusive onde eu atendo. A mensagem que eu deixo aqui para quem está nos escutando é que nunca é tarde para começar. Então, se você não fez atividade física durante sua vida toda, eu acho que a partir dessa conversa, talvez você tenha despertado uma força de vontade para começar a fazer alguma coisa, melhorar a alimentação, correr atrás do prejuízo. Sempre é interessante você começar. Então, assim, nunca é tarde para fazer atividade física, se cuidar. E a mensagem que a gente espera deixar para vocês é de como é importante a gente cuidar do nosso envelope, do nosso corpo. E nosso joelho, tempo, né? Logicamente, agradece. Se você tem um corpo bem equilibrado, o joelho também vai estar bem equilibrado. Vai estar agradecendo aí para a gente. E é isso, pessoal. Assim, novamente, agradeço, doutor Leonardo. Obrigada por deixar suas redes sociais aqui. Já estou lhe seguindo, né? Importante. Não quebrem a paralela, brincadeiras à parte. E sigam a gente, siga nosso canal Movimento Saudável. A mensagem que o doutor Leonardo deixou aqui, eu também deixo para vocês. O nosso corpo é o nosso templo. A gente precisa cuidar dele durante todo esse trajeto chamado vida, né? E começar a cuidar do básico, do feijão com arroz. Se você, eu digo isso a todo mundo que tem contato comigo, eu acabo falando. Se eu sair de casa e impactei positivamente a vida de uma pessoa, que seja, para trazer um hábito saudável para aquela pessoa, aquele meu dia já valeu a pena. E eu espero que esse nosso podcast, como você falou, doutor Leonardo, traga um impacto, traga um movimento, traga um hábito saudável para quem está nos ouvindo. Então, muito obrigada, doutor Leonardo, muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. Se inscreve no nosso canal, não se esquece de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar aqui todos os episódios. Até o próximo.